Fique à vontade, Fabrício, agora é com você. Bom, então primeiro, né, agradecer a oportunidade aqui. É muito bom a gente encontrar pessoas que também estão praticando, né? Na verdade, a gente às vezes tem essa impressão de que algumas pessoas são mais experientes, especiais. Na verdade, a gente está todo mundo no mesmo barco, né? Tá todo mundo praticando, buscando, trilhando o caminho, né? Essa é a ideia. Apesar do caminho ser uma coisa muito particular, individual de cada um, né? Quando a gente encontra outras pessoas que estão praticando, isso fortalece muito a prática, né? A gente saber que a gente não está sozinho, que outras pessoas também estão buscando, e a gente aprende um com o outro, né? Até cada um tem experiência pessoal, talvez vocês tenham muito mais experiência em algumas áreas, outros têm em outra, e é assim que a gente vai, né, trilhando o nosso caminho, né? Um aprendendo com o outro, crescendo com o outro, né? Até mesmo porque a gente vive num mundo, né, que não existe separação, né? As coisas são interdependentes, a gente depende um do outro para tudo, né? A roupa que a gente veste não foi a gente que fez, o chão que a gente pisa não foi a gente que fez, a comida que a gente come não foi a gente que plantou, então a gente tem uma ligação muito maior com as outras pessoas do que a gente imagina, né? Até uma das formas de criar paz mental é começar a desenvolver gratidão, entender, né? Contentamento e gratidão gera muita paz mental. Então, na verdade, então, estamos juntos, né? Não é? Talvez vocês tenham muito mais experiência que eu. Até espero que isso seja um fato. Vocês tenham, né? É até uma coisa que é engraçada. Eu lembro quando eu comecei a viver com o Adrian Vadiro, ele foi uma das pessoas que mais me motivou, me incentivou. E eu lembro, ele falava assim, você tem perfil, vai para Tailândia, né? E eu falava, eu vou lá todo mundo deve ser muito melhor praticante do que eu. Ele falava, então é o melhor do mundo, o melhor lugar do mundo para você, tá? Se todo mundo é melhor que você vai aprender com todo mundo. Tem um lugar melhor do que esse para você ir, né? Então é essa forma de ver, né? A gente pode aprender com todas as situações, são ensinamentos, né? E e aí até outro dia, né, eu estava conversando com o Rariel, né? E era uma das coisas que, quando eu comecei a praticar, eu tinha muita frustração na prática, porque assim, eu comecei a notar que nós ocidentais, a gente tem uma tendência teórica muito grande, né? E aí, às vezes, eu sentia um pouco assim, caramba, parece que eu estou querendo aprender a pilotar um avião, só que eu ainda não sei engatinhar. Então, eu vi uma distância muito grande da teoria e da minha prática, era muito distante uma coisa da outra, né? E eu me sentia frustrado. Então, quando eu comecei a ter um contato maior com a tradição de floresta, para mim fez muito sentido, porque é uma tradição que ela tem um foco muito na prática. Então, era até engraçado é, é, nos sutas tem muita coisa complexa, muitas listas. E quando eu fui para a Tailândia, eu vi que, né, os Curubadians e vários outros monges que também não eram Curubadians, mas que tinham bastante experiência, eles falavam das coisas simples, né? Que se a gente for ler, os ensinamentos do Ajahn Chah, ele fala do dia a dia, fala de coisas que usar essa teoria para trazer ela para o dia a dia, para entender, né, qual que é a utilidade daquilo de verdade, não só para, né, um conhecimento teórico. Até eu lembro a primeira vez que eu fui ao Templo Zulai, foi um choque. Eu não conhecia budismo, eu precisava buscar alguma coisa e eu acabei caindo lá e foi uma coisa incrível. Eu comecei a ouvir, né, os ensinamentos do Buda e essa coisa da teoria da prática. Eu lembro no primeiro dia eles falaram uma coisa que eu nunca mais esqueci, ficou marcado, né? E que era, né, a pessoa pode, né, escrever um livro de 800 páginas contando o que é uma maçã, né? A cor da maçã, a textura, como é que é né, a casca dela, é dura, é macia, como é que é o sabor, ele é azedo, ele é ácido, e você pode ler esse livro e memorizar e se tornar um erudito sobre a teoria da maçã, né? Mas se uma pessoa pode ser a pessoa mais simples do mundo, ele não precisa nem saber ler e escrever, pode ser uma pessoa, né, que a gente pode julgar como uma pessoa ignorante, se ele for lá e morder aquela maçã, ele vai ter 1 milhão de vezes mais propriedade para falar da maçã do que eu, porque ele experienciou o que é a maçã, né? Ele não leu a teoria. Então, a ideia da prática, na tradição de floresta, ela mira meio nesse caminho, né? A gente começar a ver qual que é a utilidade da teoria. Não é que a teoria não é importante, né? A teoria é um mapa, né? Então, aquela ideia de
eu quero, né, ir daqui, eu moro no interior de São Paulo, né? Eu quero ir até São Paulo, na casa de Dharma. Então, eu posso pegar o mapa, ler, eu vou estudar, saber todos os caminhos, o nome das rotas, as entradas. Aqui tem um posto, aqui tem uma loja, aqui tem o parque de diversões, e eu vou memorizando tudo isso, mas eu não ando o caminho, então não é muito útil, né? Até o Hariel falando, comer o mapa, né? Então, a gente começar a entender qual que é a utilidade das coisas. Esse é o objetivo que o Buda ensinou, para a gente ver, ser útil para a gente, não ser só apenas um acúmulo de conhecimento, né? Sabedoria e conhecimento são coisas muito diferentes, né? Conhecimento é a gente acumular, né, conhecimento de coisas, ler, aprender, e a sabedoria é ter a prática, né? Então, toda a teoria ela é um mapa, mas o mapa não é, ele é apenas uma descrição, né, do que você pode experienciar se você praticar. Então, isso foi uma das coisas que eu gostei bastante da tradição de floresta. Não é a única tradição, não é uma coisa... a prática também, né? Os mestres de floresta, eles falam muito, a gente tem que ser criativo na prática, né? Então, para algumas pessoas funciona uma coisa melhor, né? Ou seja, uns... Na meditação, por exemplo, uns observar a respiração, sentir o ar, é a melhor prática, e às vezes por um período, às vezes depois ele precisa experimentar outras coisas também. Para outros, tem gente que observa a respiração no abdômen e funciona bem, né? Tem gente que só recita o mantra Buda, tem gente que junta a respiração. Então, a gente tem que começar a se conhecer, né? Uma prática de autoconhecimento. Então, essa coisa de usar a teoria a nosso favor, para que seja um mapa, né? E depois praticar, né? Eu lembro, eu ouvi muitas e muitas e muitas vezes, especialmente na Tailândia, eles falavam, saia de trás do livro, né? Pode estudar, pode aprender, isso é importante. Você estudou, agora vai praticar, senão você nunca vai ter a experiência, né? Vai ficar sempre preso na teoria. E com base nisso, né, eu vou falar rapidamente umas palavras para incentivar a nossa... Ficar uma motivação para a nossa prática, né? Entender? Logo em seguida nós vamos fazer uma meditação. Então, para que a gente vai fazer essa meditação, né? E por que, se a gente fala que a gente quer desenvolver essa paz mental, samadhi, o que eu preciso fazer para me ajudar a conseguir a desenvolver esse estado mental, né? A prática ela é movida por causas e condições, né? Se eu não criar uma condição, não vai acontecer, né? Então, se eu quero ter uma árvore, o fato de eu ficar desejando essa árvore, ela não vai surgir. Eu posso pedir, a árvore cresça, a árvore apareça, não, ela não vai acontecer. O que eu tenho que fazer? Preparar o solo, tem que ter o solo, né? Ir lá, pegar um rastelo, preparar ele, colocar adubo, irrigar, tirar as ervas daninhas em volta, criar, né, todas as condições, né, para que aquela semente, precisar de uma semente, né, que é a causa, né, para que surja a árvore, né? Mas ela depende de um universo de coisas para que aquilo aconteça, né? Então, qual que é o meu papel ali? É criar condições e cultivar. Então, eu vou regar, eu vou preparar, vou tirar as ervas daninhas e vou continuar regando. Agora, quando é que essa árvore vai crescer? Isso é a natureza, não independe da minha vontade, do meu desejo. Mas se eu criar causas e condições, a chance daquilo acontecer é muito maior, né? Então, é esse que é o nosso papel, criar essas condições. E quando a gente fala na nossa prática, é exatamente a mesma coisa, né? Se a gente sentar e meditar e ficar, eu quero que minha mente se acalme, eu quero paz, eu quero felicidade, não vai chegar a lugar nenhum, porque se a gente não criar causas e condições para que isso aconteça, né? Então, nesse sentido, né, a coisa que eu comecei a observar muito na tradição de floresta e para mim fez sentido é observar as coisas simples, né? Então, todos os seres, sem exceção, querem ser felizes, querem ter paz mental, não querem sofrer, né? Se eu for tentar, né? Se você vai ver um pernilongo, ele foge, a barata, ela foge, porque ele não quer sofrer. Imagina a gente, então, né, que tem uma experiência sensorial muito maior, a gente também não quer sofrer. Então, a gente fala, o que eu posso fazer? Né? A pessoa fala, vai meditar que você vai ter a paz, né? A paz perfeita. E aí a gente vai meditar e a gente fala, cadê o raio da paz perfeita, né? A gente fica esperando esse dia e ele não chega. Então, a gente tem que criar causas e condições, né? Até mais recentemente, eu acabei criando contato com o Ajahn Suchart, que é um dos Grubadians vivos da Tailândia. Ele fala muito disso, né? De criar essas condições, né? Criar condições para que a sua mente desenvolva esses estados mais profundos de concentração, né? Porque ele fala, se você não preparar sua mente antes,
você pode sentar, ele fala, não vai acontecer, é muito difícil. Talvez alguém de vocês tenha muitos méritos de outras vidas e tenham mentes calmas, não é o meu caso, eu tenho que, eu tenho que preparar ela, porque é muito difícil, né? Então, e é assim para a maioria das pessoas, não tem nada errado com isso, né? Então, a gente deixou a nossa mente solta a vida inteira, então é normal que ela pule de um lado para o outro, né? Como dizem, né? A nossa mente é igual um macaco louco, embriagado, solto na floresta. Ou seja, ela pula um pouquinho, né? Um macaco normal já não para. Imagine um louco embriagado na floresta, né? Quem já viu um macaco sabe como é que é. Então, essa é a nossa mente. Então, essa coisa de uma prática mais simples é cuidar das coisas básicas, né? Então, na Tailândia, eles falam muito de sila, né? Você vai lá no Purbadjan e fica esperando ele falar coisas complexas. Aí você fala, caramba, ele vai falar o óbvio? É, porque a gente não está praticando o óbvio, por isso que ele está lembrando a gente, né? Então, pensando em criar condições, né? Sila é uma das coisas mais importantes, né? O Buda falou, sila, samadhi e panha. Essas três coisas, elas não se separam, né? Se a gente está aqui hoje, já existe sabedoria, né? A virtude, concentração e sabedoria. A sabedoria faz a gente ter vontade de buscar, né? E quando a gente começa, né, desenvolver, né, a virtude, a nossa mente fica mais calma. Se a nossa mente está mais calma, ela está mais apta a entender as coisas de uma forma mais profunda, ou seja, a sabedoria começa, né, melhorar a nossa sabedoria, ser um pouco mais refinada, né? Começa a ser um pouquinho menos teórica e ser um pouquinho mais, né, algumas experiências, o que ajuda novamente, né, a virtude. Então, eu vou falar de uma coisas bem básicas para entender sobre sila. Vamos pegar, né, às vezes a gente quer fazer práticas super complexas, austeras, e esquece dos 5 preceitos, né? No dia a dia, não só, né? A gente criar condições na nossa vida, né? Então, não matar, né? O que é esse preceito? A primeira coisa também, né? A gente às vezes vê o preceito como uma coisa chata, né? Preceito e moralismo, virtude e moralismo são coisas muito diferentes, né? Virtude, a gente entender o valor que aquilo tem para trazer paz e harmonia para a gente, e são regras de boa conduta, para que a gente tenha uma boa relação com as pessoas também que estão à nossa volta, né? Então, moralismo é a gente pegar uma regra e usar ela para ficar apontando o dedo para os outros. A intenção é completamente oposta disso, né? Não é para falar, o outro é o pecador, isso é errado, isso é ruim. Isso é para a gente olhar para dentro, né? Não para fora. Então, voltando aqui, estamos aqui para praticar meditação, e o que a gente pode preparar nossa mente para que ela consiga ser mais calma, entrar em estados mais profundos de concentração, né? Então, falando nos 5 preceitos, né, que são as coisas que mais se fala na Tailândia, né? É a base, né? O alicerce da prática, né? Então, eu quero desenvolver, ter uma mente mais calma, mais concentrada. Então, a gente tem o primeiro preceito de não matar. Então, vou pensar em não matar, não vou matar uma pessoa. Eu nunca matei ninguém, então tá tudo certo. Mas na prática, a gente tentar refinar as coisas, né? Esse preceito é de não tirar a vida de outros seres, é respeitar a vida de outros seres. Então, a gente começar a ver um valor maior nisso. Então, pensando na calma, se eu sair de casa, matar uma pessoa, voltar e for meditar, qual que é a chance da minha mente se acalmar? É grande ou é pequena, né? É muito pequena, porque eu vou ter culpa, ansiedade, medo, um turbilhão de coisas. Então, você começa a entender, ok, isso aqui não me ajuda a ter paz mental, né? Mas eu posso pensar, opa, mas zelar a vida do outro. Então, você está andando, você viu uma trilha de formiga, pula elas, você não precisa pisar em cima delas, né? Você começar a ter um cuidado, né? Na minha casa eu quero eliminar as baratas. Então, toma cuidado, se você deixar cair comida, vai começar a juntar barata. Então, se você começa a cuidar, ter um cuidado maior, isso desenvolve muita atenção plena, desenvolve compaixão, desenvolve meta. Tudo isso é gerador de paz mental para você e para aquele ser também que não estava querendo sofrer. Então, né, a gente não é obrigado a seguir essas regras, não é uma obrigação. São preceitos que a gente pode escolher praticar. E se a gente praticar, isso vai ajudar a nossa mente a ser mais pacífica e ter mais sabedoria. Então, entender a utilidade desse preceito. Não é para apontar o dedo para os outros, nem para a gente ficar se sentindo culpado ou superior porque fez isso. É para ajudar uma regra de boa convivência com todos os seres, e é um gerador de paz mental. Então, ter esse preceito de tentar não matar os seres, fazer o possível, né? De não matar intencionalmente. Então, né, veio um pernilongo, pousou em mim, eu vou lá e mato. Ou seja, né, além, se eu tiver desenvolver mais a plena atenção, eu vou sentir, eu posso ter um cuidado para não matar,
E aí, mais uma vez, tá? Compaixão pelo ser, essa coisa do não eu, né? Aquela, eu não quero, eu não gosto, isso é insuportável. Toda vez que vier um mosquito, então você não vai ter paz, porque você só quer satisfazer o seu desejo de estar livre da sensação desagradável, né? Então, é ver a importância que um preceito tem. Olha, só de um preceito, está falando rapidamente quanta importância para gerar essa paz mental que a gente quer, né? Ou seja, aceitar as coisas como elas são, tentar não reagir tão negativamente sempre que acontece uma coisa que a gente não gosta. Então, essa coisa de zelar pela vida, né? Então, a gente não é obrigado, mas sei lá, então, ter um potinho para pegar insetos em casa, então você vai estar plenamente atento, em vez de, toda vez que você viu, você tem que ter um cuidado, né, para não matar, para respeitar a vida daquele ser. Então, isso está gerando uma plena atenção na minha mente, um cuidado, uma compaixão com aquele ser, e criando condições para que a minha mente seja mais pacífica, né? Porque se a gente observar quando a nossa mente está com raiva e quando ela está com compaixão, qual dos dois é um estado mais pacífico, né? Isso é experiência, é observar, é ser cientista de si mesmo, é observar como é que a minha mente está quando eu estou com raiva do pernilongo e quando é que a minha mente está quando eu sinto compaixão por ele. Ele também não quer morrer, ele só está querendo sobreviver. Então, é um estado mental completamente diferente na exatamente a mesma situação, né? Então, a gente começar a olhar para essas coisas simples com, né, da prática com um valor muito grande, que são elas que vão criar condições para que a paz mental surja, né? Então, não roubar, né? O outro preceito, a mesma coisa, né? Eu falo, nunca roubei um banco, então tá tudo certo, né? Não, tenta refinar, né? Ver o valor desse preceito, né? Então, não pegar o que não lhe foi oferecido, né? Então, é um cuidado, mais uma vez, né? Sati, plena atenção, vai estar presente. A gente começa a prestar atenção na nossa mente. Então, eu vou lá na padaria, a pessoa me deu o troco errado. Opa, eu vi, devolve, não é seu, né? Então, se você está atento, você percebe, né? E aí tem a questão, né, de, pô, não é meu, vou causar um sofrimento àquela pessoa. Então, tem o lado, né, de tentar ser uma pessoa honesta, mas tem o lado também de pensar no outro, ver a dor do outro, né? Que às vezes a gente, não, mas foi a pessoa que errou, a gente justificar, né? Então, tudo isso é causador de paz mental, né? Então, é começar a entender como essas coisas afetam a nossa mente na hora da prática formal, né? Porque a prática, ela não é só no momento formal, né? Falar da prática, você saiu da almofada de meditação, a prática continua, ela só mudou de postura, né? Então, a gente está lá na empresa, e aí eu tiro xerox de tudo, não conto para ninguém, tiro xerox de um livro inteiro. Opa, mas a máquina é minha, o xerox é meu. Se a empresa permite, ok, se ela não permite, né? É uma forma de pegar o que não lhe foi oferecido, é começar a cuidar de detalhes. Então, eu estou mais atento ao que eu faço, como isso afeta a minha mente, como isso afeta a vida dos outros, né? Porque se eu estou pegando alguma coisa de alguém, eu estou causando um problema para alguém, um sofrimento para alguém, né? Não é simplesmente pensar, não roubar como roubar um banco, roubar um carro, é ver as pequenas coisas, como isso tem um valor e como isso afeta a nossa mente, né? Então, né, não matar, não roubar, não mentir, né? Então, a gente pensar, mentir, eu não sou mentiroso, mas, cara, a gente perceber detalhes, né? Mais uma vez, a sutileza disso, como isso afeta a nossa mente, né? E ver o perigo, por exemplo, se eu conto uma mentira, toda vez eu vou ter que continuar alimentando essa mentira, né? E aí alguém pode pegar a mentira, isso gera ansiedade, gera, né, culpa, tudo isso gera agitação mental, não paz mental. Então, entender, né? Não é à toa que o Buda ensinou essas coisas, né? Porque é muito importante, não é à toa que os monges vivem voltando nesse assunto. Porque é aí que é o alicerce, né? Se a gente não cuidar do alicerce, então um termo cristão, né? Se você não cuidar do alicerce da sua casa, a hora que bater um vento, ela vai cair, né? Uma árvore sem raiz não fica em pé, né? Então, essas coisas são muito importantes. Não matar, não roubar, né? Não mentir. E não mentir, assim, de fazer o bom uso da palavra, né? Usar uma palavra que aproxima as pessoas, que não divide as pessoas, né? Usar palavras, né, de achar formas que a gente perceber quando a nossa palavra é útil para o outro, né? Por exemplo, sei lá, nós estamos aqui praticando, aí eu vou chegar lá na minha mãe e vou ficar vomitando um monte de coisa. Calma, isso é útil para ela. Acha uma forma de que seja bom para ela, né? De não só para mim, né? Então, aprender a usar a palavra, né? Não ficar, né, fazendo fofoca, arrumando. Usar a palavra de uma forma útil para a gente e para os outros, né? Isso é bom, mas as regras são regras de boa conduta para ajudar as pessoas a viverem em paz, em comunidade, e tudo isso é gerador de paz mental, né?
Então, não matar, não roubar, não mentir, não ter má conduta sexual, né? Então, ele entender também as sutilezas desses preceitos, né? A gente pode pensar má conduta, abusar de alguém sexualmente, estuprar alguém, aí você fala, isso eu não faço, então tá tudo certo. Na prática, a gente pode olhar para as sutilezas disso, né? Respeitar o outro, né? Se a pessoa tem uma vida em família, ela é casada, né? Qual que é o respeito ao limite do outro, não é o seu, é começar a entender, conhecer, né? Ou seja, plena atenção, conheça as pessoas que estão à sua volta, né? Veja o que faz bem para ela, o que não faz bem para ela, né? Pessoas diferentes têm personalidades muito diferentes, né? Então, isso é um dos fatores da sabedoria. Quando a gente observa, né, um bom professor, ele sabe dar um ensinamento bom para aquela pessoa. Até uma das confusões quando a gente lê o ensinamento do Buda, ou se a gente vai ler os ensinamentos do Ajahn Chah, eles ensinavam coisas específicas para pessoas específicas. Todos os ensinamentos não são para uma pessoa, né? O Buda ensinou rei, ensinou súdito, ensinou rico, ensinou pobre, ensinou homem, ensinou mulher, ensinou criança, ensinou, né? E ele tinha uma forma hábil de ensinar cada pessoa, né? Então a gente começar a observar isso também, né? O que é útil para aquela pessoa naquele momento, né? Isso é plena atenção, né? A gente não precisa ter um poder sobrenatural, ler a mente das pessoas. Se a gente ouvir a pessoa, estiver atento, a gente começa a perceber essas coisas, sutilezas, né? Que o respeito ao outro é uma forma de desenvolver sabedoria, né? Não querer impor, né? Tudo que a gente aprendeu, a forma que a gente gosta, do jeito que a gente quer, né? Então, né, essa prática, né, de não ter a má conduta sexual não é simplesmente não abusar sexualmente de alguém, né? É ver os limites, o que é bom para aquela pessoa, respeitar, né, o marido, a mulher, o namorado, a namorada, enfim. E o último, quinto preceito, esse o pessoal não gosta muito, né, que não se intoxicar, não fazer uso, né, de bebida, de álcool, né? Mais uma vez, são preceitos, não são regras, não é obrigado, ninguém é obrigado a seguir. A gente escolhe seguir se a gente sentir uma utilidade. Mais uma vez, é ver se aquilo é útil para a gente, né? Se a gente quer ter a paz mental na meditação, na nossa vida, o que eu posso fazer para criar condições para isso, né? Esse é um preceito que eu posso falar com propriedade. Eu fui músico minha vida toda, eu bebia muito, então eu sei as consequências, o que acontece quando a gente abusa dessas coisas, né? Ou mesmo que não, usando pouco, né? A gente fala em paz mental, a gente treinar nossa mente a estar plenamente atenta, né? E quando a gente usa substâncias, a gente fica negligente, não atento. Então, eu sei que é muito diferente o estado mental da mente negligente e da mente plenamente atenta. Então, se a gente bebe, a gente observa, a gente começa a ter uma tendência de falar mais, né? De exaltar, né, coisas que não são tão positivas na gente. Então, a gente combina a coisa e não cumpre, a tendência da gente mentir é maior, tem gente que briga, fica mais briguento, ou se está triste, fica muito depressivo. Ou seja, é uma coisa que gera muita agitação mental, não paz mental. E pensando nos preceitos, é muito mais fácil a gente quebrar, né? É muito mais fácil eu trair alguém se eu tiver bêbado do que se eu não tiver bêbado, porque a gente meio que não se preocupa muito com as consequências, né? É até um dos motivos, né, para a gente beber para ter coragem. Eu lembro quando eu parei de beber, era muito esquisito, eu não sabia como me comportar nos ambientes, eu estava tão acostumado, aí tinha vergonha de conversar com as pessoas, não sabia onde pôr a mão, né? Virou uma muleta tão grande, né? E então entender, se eu quero ter paz mental, né, isso é um tipo de coisa que não ajuda. Então, né, vale a pena a gente olhar para esses preceitos como coisas que geralmente ajudam a gente a criar paz mental, né? Então, é um pouquinho de algumas coisas aqui, ver aqui para compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que isso é algo, o alicerce é a coisa mais importante para todo mundo, né? Então, se a gente cuida dessas coisas, a gente está criando condições da nossa mente estar mais em paz o tempo todo, no dia a dia, e quando a gente senta, isso é um reflexo, né? Como eu falei, se eu passei o dia inteiro no trabalho, eu fui grosseiro com o meu companheiro do lado, eu briguei com a minha mãe, com a minha esposa, com o meu filho, com o meu marido. Na hora que eu vou sentar, eu quero que minha mente esteja em paz. Eu passei o dia inteiro, né, brigando, gritando, estressado, ou insatisfeito, a comida não está boa, o clima está muito quente hoje, está insuportável. Né? Esse arroz não está, nossa, está muito duro. Ou seja, eu estou criando agitação mental. Então, a gente começar a criar condições no nosso dia a dia para que quando a gente sentar, a nossa mente esteja
criou uma tendência de ser mais pacífica, né? Então, isso é algo muito importante, né? Em todo esse processo, né, a plena atenção vai estar presente. Né? O Ajahn Suchart, ele fala disso, você faz muitas perguntas para ele e ele responde, vai desenvolver essa plena atenção primeiro, né? Se sua mente não estiver atenta, você não estiver vendo essas coisas, a hora que você sentar para meditar, vai ser muito difícil essa paz, né? Samadhi, estados profundos de concentração acontecerem. Então, é uma reflexão que eu senti, que apareceu aqui agora para compartilhar com vocês. Bom, então agora a gente vai fazer a prática formal de meditação, né? É até às 11, né, Ariel? O horário? Isso, até às 11. Tá bom. Você sinaliza o horário ou quer que eu coloque aqui só para não passar do... Você fica à vontade, fica à vontade. Então eu vou colocar aqui um sino aqui para uns 10 minutinhos antes. Só um minutinho. É bom deixar uns 10, 15 minutinhos do final para o pessoal, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, né? Compartilhamento. Bom, então, vamos assumir a postura meditativa. A gente tradicionalmente faz sentados, né, com as pernas cruzadas, a mão esquerda no colo, a mão direita em cima, a coluna ereta, né, mas sem ficar tenso, né, de tentar deixar uma postura ereta, mas se a gente observar que está tenso, tentar relaxar o corpo, né, relaxar a mente, soltar as tensões, né, isso também é causa de paz mental, né, não é aprender a relaxar a mente, aprender a relaxar o corpo. Mas essa postura, né, ela é uma postura para ajudar a prática, né? A prática não é a postura, é um treinamento da mente. Então, se alguém tem algum problema, né, na coluna, se quiser sentar numa cadeira, né? Então, se possível, não apoiar as costas, né, deixar os pés inteiros no chão. Né, os olhos, né, e a boca a gente deixa levemente fechados. Se alguma pessoa tiver o hábito de meditar com o olho semiaberto, pode ser. Né? Para a maioria das pessoas não funciona, porque é mais fácil se distrair com imagens. Né? Então, neste momento, nós damos início a esta prática de meditação. Nós deixamos todas as preocupações, né, com o passado e com o futuro, né, do lado de fora deste local de prática. Nós estamos treinando a nossa mente a estar no momento presente. A nossa mente tem uma tendência, né, de estar sempre no passado ou no futuro. Né, isso causa muita agitação mental. Então, a gente está treinando a nossa mente a permanecer no momento presente, a permanecer com o objeto de meditação. Mas lembrando que nós deixamos a nossa mente solta uma vida, praticamente uma vida toda. Né? Então, é normal que ela reclame, que ela pule de um lado para o outro. Então, a gente desenvolve, né, a compaixão, né, com nós mesmos, né, meta. Então, sempre que a nossa mente dispersar, a gente traz ela de volta para o objeto de meditação, né, quantas vezes for preciso, né, sem a necessidade de se sentir frustrado ou desanimado. Isso aqui não é uma competição de ver quem é a pessoa mais concentrada, quem é a pessoa mais pacífica. Isso é um treinamento. Né? Se a gente quer ter saúde física, a gente vai na academia. Né? Quando a gente começa a treinar, dói o corpo, não dá vontade de ir. Né? Na prática é igual. A gente continua treinando, né? Desenvolvendo, né, condições para que a mente fique mais pacífica, criando o hábito de meditar, o hábito de praticar os preceitos. Né? E a nossa mente vai aprendendo com isso, né? A gente começa a ter mais experiência na nossa prática. Né? Então, lembrar de não se sentir, não precisa se sentir frustrado, né? Mais uma vez, não é uma competição, né? É um treinamento pessoal, né? Cada um tem o seu caminho.
Então, se alguém já tem já treina a prática de alguma forma, né, pode continuar fazendo, né, da forma que funciona melhor para você. Ou se não, a gente faz a prática de Anapanasati, né, que é a plena atenção à respiração, né, que foi uma forma, né, que o Buda praticou assim e que a grande maioria das tradições ensinam, né, essa prática, né, porque é uma forma que ajuda a mente, né, realmente ajuda a mente a se concentrar, a entrar em estados profundos de concentração. É uma das práticas mais simples que existem, né? Não tem nenhum mistério, é simplesmente estar plenamente atento à respiração, né? Então, independe se a gente é rico, se é pobre, se está num lugar quente, frio, se está numa cidade agitada, se está num mosteiro de floresta. A única coisa que precisa é estar vivo, né? Se a gente está vivo, a gente respira. Se a gente respira, a gente pode trazer atenção para a respiração. Então, é algo que não depende de nada externo, não depende de música, não depende de objetos, da luz de uma vela, não depende de nada, né? É simplesmente respirar e observar a respiração. Então, se alguém tem o hábito, né, de utilizar o mantra Bhutto junto com a respiração, também pode assim fazer. Ou de fazer a contagem junto com a respiração, né? Inspira 1, expira 2, inspira 3, né? Indo de 1 até 10. Então, neste momento, né, cada um traz atenção para o seu objeto de meditação. Então, a gente inspira, trazendo atenção para a região das narinas, né, com o máximo de atenção possível. Olhando o mais perto possível, né? Qual que é a sensação do ar quando a gente inspira? Qual que é a sensação do ar quando a gente expira? Se a gente olhar com bastante atenção, bem de perto, a gente vai ver que o ar que a gente inspira ele é mais fresco por causa da temperatura do ambiente. Quando ele entra no corpo, ele aquece por causa da temperatura do corpo. Então, quando ele sai mais quente. Lembrando, é a prática da plena atenção à respiração. Então, é o desenvolvimento da plena atenção, olhar com o máximo de atenção possível. Mas sempre que a mente dispersar, gentilmente a gente traz ela de volta para o objeto de meditação. Só lembrando, né, a gente não tenta controlar a respiração, fazer com que ela fique mais calma, mais ofegante. A gente simplesmente observa ela na forma em que ela estiver, né, plenamente atento ao momento presente, né, sem críticas, sem julgamentos, simplesmente observando e aceitando as coisas como elas são.
Onde está a sua mente agora? Está no passado, no futuro, seguindo algum som, alguma sensação, algum pensamento? Sempre que sua mente dispersar, pacientemente, traga ela de volta ao momento presente, lembrando que não há necessidade de se sentir frustrado ou desanimado por causa disso. Isso é um treinamento mental. Nós estamos treinando a nossa mente, o nosso coração, a aprender a permanecer no momento presente. Então, sempre que a mente dispersar, gentilmente e pacientemente, traga ela de volta ao objeto de meditação, quantas vezes for necessário. Inspirando, expirando, plenamente atento a todo o corpo da respiração no momento presente. Sem críticas ou julgamentos, simplesmente observando e aceitando as coisas como elas são no momento presente. Então, daqui em diante, eu vou encerrar as instruções e cada um segue com sua própria prática até o momento que o sino soar.
Nesse momento nós vamos trazendo de volta a atenção aos sentidos, às sensações, os sons. E quando se sentirem confortáveis, também podem abrir os olhos. A gente ainda tem uns 15 minutinhos para as 11. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Não fique com vergonha. Às vezes a gente fica com vergonha de achar que a nossa pergunta é boba, é burra. Enfim, se é uma pergunta importante para vocês, fique à vontade. Não sintam. Você está na Tailândia agora? Não, estou no interior de São Paulo, em Indaiatuba. Ah, muito bem. E você foi para o Zulai, depois Portugal, depois Tailândia. Agora a próxima ida é para o Sri Lanka, que é que tem mais budistas. Na verdade, é comum quando a gente começa a buscar, a gente abre o leque. Mas a intenção da prática, quanto mais você foca, mais direto fica mais fácil você chegar a algum lugar. E esse lugar, para mim, acabou sendo a tradição de floresta tailandesa, da linhagem de Adyaman, Adyancha e do Adyan Mahabua. Foi meio que... Eu foquei aí porque o meu coração se encontrou. Provavelmente eu deveria até ter conexões de outras vidas. Eu nem sei como é que vai explicar uma conexão tão grande com... Então, eu parei por aí. Visitar algum dia, quem sabe, né? Eu gostaria mais de fazer uma peregrinação na Índia, nos locais sagrados, mas minha prática, meio que meu coração se assentou na tradição de floresta tailandesa. Tá bom. E no Templo Zulai, o que você não conseguiu, não se realizou, vamos dizer assim? O que não se enquadrou com você? Cerimônias, rituais, cânticos ou sei lá o quê? É assim, o primeiro ponto é, né, a gente saber que existem práticas diferentes para pessoas diferentes, né? A minha gratidão por eles lá não tem tamanho, assim. Esses ensinamentos que eu aprofundei na tradição de floresta, eu aprendi lá. Eles que ensinaram 4 9 verdades, as 3 características, eles ensinaram tudo isso para mim lá, né? Mas qual foi o meu X? Eu comecei em 2007, né? Foi a primeira vez que eu fui fazer um retiro lá no Zulai. Na verdade, não foi nem um retiro, foi um treinamento de vida monástica. Era uma coisa incrível que eles faziam. Então, eles ensinavam, né, os hábitos do dia a dia, como se portar. Não era só meditar. Então, você tinha uma vivência mais parecida, porque num retiro é uma experiência isolada, né? É difícil reproduzir ela na sua vida. Então, era uma experiência bem monástica, assim, muito legal que eles faziam lá na época. E eu adorei, né? Então, era uma prática muito intensa, os retiros deles também eram muito intensos. E aí, quando eu fui morar lá, eu passava muito tempo no escritório, cuidando de... Eu falei, a minha vida aqui, ela está muito parecida com a minha vida na minha casa, né? E aí, eu até lembro, eu falei, eu também gostaria de ler os ensinamentos do Buda, não o que os monges falam, para eu saber o que o Buda ensinou. E eles o professor Moacir de lá também é uma pessoa que tem uma gratidão sem fim. Ele falou, Valeu, tem um site, Acesso a Insights, que o Michael Baser traduziu. Aí eu comecei a ler e ver um choque na minha vida, o que eu estou estudando e o que eu estou vivendo é muito diferente. E aí, na biblioteca do Templo Zulai, tinha um livro do Adyan Buddhadasa e um livro do Adyan Chah. A hora que eu li esses livros, eu falei, eu achei que eu estava procurando. E eu falei, será que isso existe? Está vivo ainda isso? Né? Mais próximo do que o Buda ensinou? Aí eu comecei a pesquisar e eu vi que tinha lá a SBB no Rio. E aí eu fiz contato, comecei a fazer contato com o João, né? Tanto que eu fui fazer, né? Eu morei no Zulai em 2011, em 2012 eu fui fazer um retiro lá no Retiro Serrano, que estava o Ariel, o João, né? Que eu conheci eles lá. E foi uma experiência incrível essa prática. E aí eu falei, né? Mesmo eu tendo muita gratidão, eu via que era bom para um monte de gente.
E esse lado tão devocional também para mim não funcionava, né? Para mim era uma coisa mais prática, e quando eu li os sutras foi essa identificação. E lendo, né, o livro da Ajahn Chah e do Ajahn Buddhadasa, eu vi que eles tinham um estilo de vida mais próximo do Buda. E eu falei, putz, eu gostaria de ter essa experiência. E aí eu comecei a fazer contato com os monges da Force Sangha da Europa, né? Eu ia para a Inglaterra a princípio, e aí eles decidiram começar, convidaram eles para começar em Portugal. Aí eles me chamaram para lá e ajudar, porque eles precisavam, né, de alguém para ajudar os monges, né? E aí eu fui e fiquei com uma Nagarika lá. Então foi essa questão de, quando eu comecei a ler os ensinamentos do Buda, de ver uma vida mais simples, de mais meditação, mais prática. Nas tradições de budismo mais modernas, tem um pouco menos disso, né? Então, eu vi um valor nisso e eu senti até, né? Longe de me comparar, né? Eu vendo a história da Ajahn Chah, da Ajahn Mun, eles também tiveram um pouquinho disso de o que eu estou estudando e o que eu estou vivendo é muito diferente uma coisa da outra. Eu quero experienciar o que o Buda ensinou, né? Não que eu sou melhor, que um é ruim e o outro é melhor, mas eu vi um valor nisso e eu quis buscar e é algo que realmente é muito bom, funciona, né? Enfim, a tradição de floresta é uma coisa que tentou manter essa tradição, né, da linhagem do Buda vivo. Então, eu vi um grande valor nisso e foi por isso que eu fui praticar. Mas não é criticando os Zulai, eu só tenho gratidão, Sim. mesmo, muita gratidão por eles. Tá bom, obrigado. Era isso. Luli, Fernando, alguma coisa? Compartilhamento? Eu tenho uma curiosidade sobre a questão dos preceitos, se eles têm que ser tomados de forma absoluta ou podem ser relativizados. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, imagina que eu estou com verminose. Aí eu tomo um vermífugo para matar a solitária. Na verdade, eu estou matando a solitária, mas nesse caso é justificável eu matar para me preservar? Esse é um assunto meio complexo, porque assim, a ideia do preceito, né, que seja principal é a intenção, né? Mas aí vai depender de cada pessoa, né? Se alguém escolheu ser um monge, ele vai levar isso muito a sério. E aí, se ele é um monge que tem pouca experiência pessoal, provavelmente ele vai abrir mão de algumas coisas. Aí você pega alguém que era como sei lá, não, o Ajahn Chah, o Ajahn Mahabua, ele vai falar, eu prefiro morrer do que deixar esse ser morrer. Mas não é o meu caso. Então, falando, a gente tem que entender que é um caminho, né? A gente não pode se olhar, né? Imitar, emular alguém, é tentar aprender e eu vou me desenvolver para conseguir ser igual àquela pessoa, mas eu não sou. Então, se eu tiver uma plena atenção e me conhecer, eu vou ver que eu não estou num estágio assim. Então, um exemplo, né? Pensando em preceitos. Eu me esforço muito para não tirar a vida dos seres. Só que se eu estou caminhando, é impossível eu não pisar em nenhum ser. Eu não estou vendo, eu respiro, entra um ser. Então, eu estou matando, mas não é a intenção, né? Então, se na minha casa tiver uma epidemia, o que eu vou fazer? É difícil, vai depender da pessoa. Se ela sentir que aquilo realmente... não levar à prática, né? Como, se eu não matar, eu vou me iluminar. Não, eu tenho compaixão por esses seres. Então, o ponto mais importante, na minha opinião, se minha casa está cheia de baratas, o que eu posso fazer para ela ficar com menos baratas? É cuidar da limpeza, ter um cuidado, é o antes, como eu falei, é cuidar do alicerce. Então, eu deixo comida jogada na pia, eu como o bolo, deixo o farelo no chão. O que eu posso fazer por compaixão por esses seres, não só por mim, né? E vai ser bom porque a minha casa vai estar limpa, isso gera plena atenção a criar condições para paz mental. Agora, isso é uma escolha pessoal, ninguém é obrigado a não matar, é uma prática pessoal. Se a pessoa sentir que está num momento de levar isso de uma forma muito a sério, se ela achar que isso vai ser útil para a prática dela, ótimo, né? Mas não dá para eu dizer o que alguém deve fazer, não deve fazer. Depende muito do momento da prática. Como eu falei, você vai ler, né, a biografia, histórias de Guru Bhajans, eles chegam num ponto de eu não consigo fazer isso, né? Eu não vou fazer isso. Mas a gente, às vezes, acaba fazendo. Então, cuidar, no geral, que seja, né, uma boa prática. Mas depende muito de cada pessoa. Eu sei que é complexo, não sei se eu respondi muito bem, mas é mais ou menos por aí, tá bom? Não, sim, obrigado. Só complementando um pouco, já fizeram essa pergunta para o Adriano algumas vezes, né?
Ele falou assim, tem que olhar a intenção, né? Que nem o Fabrício falou, né? Tipo, a gente toma um remédio e assim, a gente coloca a nossa intenção em tipo, preservar a saúde desse corpo, né? Então, assim, manter esse corpo saudável, né? Coloca a intenção nisso, né? Então, assim, como é que fala? Tomar o remédio vai resultar na morte do ser, tipo, mas assim, a gente está tomando com o propósito de manter esse corpo, né? Tipo, esse corpo a gente usa para praticar o Dharma, esse corpo de ficar danificado, né? Fica complicado, né? Tem obstáculos, né? Tem sensações que criam obstáculos na prática, né? Então, uma coisa a considerar, né? Então, por exemplo, outra situação, né? Por exemplo, cupim. No mapa adiante tinha muito problema com cupim, né? E aí chamava o pessoal chamava o pessoal que... uma coisa que fazia inicialmente é passar o verniz que espanta cupim, né? Então, assim, outra coisa, tipo, quando tinha cupim já, né? Tipo, tinha que chamar o pessoal para, tipo, com o propósito de manter as construções preservadas, né? Porque, imagina, deixar a construção cair, né? Por causa do cupim, né? Tipo, imagina, uma construção caríssima do mosteiro, os leigos vão ficar possessos, né? Porque, imagina, doamos para construir o salão, os monges não conseguem nem cuidar das construções, né? Então, assim, tem situações desse tipo, né? Mas, assim, você vê, você coloca o seu propósito, a sua intenção, o Adriano, você falava isso, coloca a sua intenção, o seu propósito em preservar o corpo, preservar a situação, mas, assim, também lembrar o que o Adriano Dito falou uma vez, né? Tipo, não é que você coloca essa intenção assim, não tem consequência, né? Assim, continua tendo... Karma existe em qualquer ação intencional, né? Então, assim, tem consequência? Tem. Agora, é meio cinza, né? Mistura meio um pouco branco, um pouco escuro. Uma coisa clara, uma coisa escura, né? Fica meio acinzentado, né? Um karma meio acinzentado, né? Mas, assim, tem consequências no futuro, né? Mas, assim, o mundo não tem como ser tudo claro, né? Então, assim, tem ocasiões que, tipo, a gente cai nessa área cinza, né? E a gente tem que escolher... Como o Fabrício falou, não tem como dar uma resposta pronta, né? Dependendo da situação, a gente vai escolher de uma forma ou de outra, né? Então a gente tem que sempre... Mas assim, não ter essa ideia de que tipo, não, nesse caso, então, não tem consequência eu fazer de uma forma ou fazer de outra. Não, sempre vai ter uma consequência. Seja você escolher por A ou por B, sempre vai ter uma consequência, né? Qualquer ação que tiver intenção envolvida tem consequência, né? E assim, mesmo os que não têm intenção, né? Por exemplo, tem histórias dos sutas, né, que o monge estava costurando o manto, né, e tinha uns insetos, né, uns insetos minúsculos nesse manto, né. Ele acabou perfurando esses insetos, não intencionadamente, né. E no comentário, né, acontece, numa vida posterior, né, esse monge tinha renascido como monge, né, estava como monge, né, e esse inseto como um caçador na floresta, né. E acontece, esse caçador lançou a lança dele no arbusto, e coincidiu que o monge estava lá nesse arbusto, né, e matou o monge, né. Então, assim, consequência daquele karma de ter perfurado os insetos e não intencionalmente costurando o manto, né. Então, você vê, não tem como escapar disso, né, as coisas têm consequências, né, então tem que ser o mais cuidadoso possível, né, e é um bom parâmetro, né. Entendi a ponderação pessoal. Mas só dos preceitos que o Fabrício falou, o único preceito que não está relacionado ao outro é não ingerir bebidas alcoólicas. Os demais preceitos, bebidas intoxicantes, né? Os demais preceitos estão relacionados entre eu e os demais, as outras, né? E aí eu penso, né, que é com relação aos seres vivos externos, fazendo já uma interpretação meio falsa, mas, quer dizer, se eu não estou ofendendo, matando os seres vivos externos, já é, mas isso que você falou eu concordo, viu, Ariel? Era isso só, obrigado. Fabrício, você quer comentar nessa coisa dos 4 preceitos ser externos e o quinto ser o interno, assim? Se quiser comentar, fica à vontade. Você que está no comando hoje. Não, eu acho que é mais a gente, né, olhar, quando eu penso em preceito, em qualquer coisa da prática, olhar a utilidade daquilo, né? Essa que acho que é a coisa... Senão a gente não faz, né? Se a gente não achar que aquilo é útil, a gente não faz. Então, olhar, né? É um cuidado, uma sutileza com tudo, né? Então, é lembrar... Sempre, né? O Ariel acabou de falar, é uma área cinzenta, vai depender de cada um, vai depender do momento da prática de cada um, né? Vai depender da pessoa, por isso que se a gente vai ver a biografia de um Krupadiano, eu estava lendo
eu nunca tinha lido a biografia do Ajahn Chah, né? O Ajahn Mudito traduziu, e ele era daqueles que falava, se tiver que morrer, que morra, não cuidava da saúde. Então era até estranho de ler, falar, não sabia que era assim, né? Dele. É mais do que com outros Kruba Ajahns, né? Mas era a prática dele, né? Então foi a forma que ele, para ele foi bom, funcionou, mas a gente vê outras pessoas é diferente, então é o que os professores de floresta falam, né? Ser criativo, a gente observar a gente e ver o que é útil para a gente, né? É útil recitar o mantra Buda, ótimo, e se não é, não recita. Faz só na respiração, né? Porque né, o Ajahn Mahabhu usou que vai funcionar para vocês. Tem que experimentar e ver como é que funciona. Então, não, essa coisa dos preceitos é mais de ter um cuidado, ver o valor deles e observar como isso traz paz mental. Né? Entender, né? Como eu falei, se você encontrou um cachorro na rua, você chuta ele, mata ele, e depois você entra para meditar, né? A mente vai estar calma ou agitada, né? É meio... é autoexplicativo, é entender o valor daquilo, né? E levando isso para sutilezas, vai ajudar a mente a estar em estados mais sutis também, né? Então, nesse sentido. Se alguém ainda tiver... Apesar que é 11 horas já, né? Então, acho que já... O Edmir, só uma coisinha, com relação a essa coisa do quinto preceito ser com relação a nós mesmos, pegando o que o próprio Fabrício tinha falado, né, na verdade, acho que não, né, porque assim, o quinto geralmente é o que segura você de quebrar os outros 4, né? É o que faz quebrar todos os outros. Porque aí você tá bêbado, você mata, você xinga, você bate, você trai, você mente, você faz o diabo a 4, né? Você rouba, fica corajoso, baixa o carro, anda em alta velocidade, né? Então, assim, é meio que tipo, é a porta para bagunça acontecer. Sim. E só ver assim, a ideia não é culpar, criminalizar quem consome bebida alcoólica ou droga, é entender que se eu quero meditar e quero ter paz mental, isso não ajuda. É entender o valor, estou pensando na prática. Senão vira um perigo de, né, da gente começar a apontar o dedo para os outros, que não é a intenção da prática. Né? A ideia é usar coisas úteis para que a gente desenvolva, crie condições para que a paz mental surja. Né? O que eu quis dizer é que, por exemplo, eu não vou me matar, eu não vou roubar minhas coisas, eu não vou cometer um ato sexual impróprio comigo, é isso que eu quis dizer só. Eu não vou também mentir para mim, né? Então, o único preceito que, vamos dizer assim, me prejudica diretamente, vamos dizer assim, seria, né? Essa é a ideia, não é que não vale, todos valem, são maravilhosos, mas o único não ingerir intoxicante é o que, vamos dizer assim, não está associado a ninguém. Eu posso estar na floresta e ingerir intoxicante e os outros 4 estão preservados. Agora, se eu estou em relação social, em comunidade, aí os outros 4 podem funcionar. É só essa observação que eu percebi. Tá bom, obrigado. Então vamos encerrar. Muito obrigado aí pelo Fabrício, pela compartilhar sua experiência, sua prática hoje conosco. Fique à vontade para comparecer mais vezes aí, compartilhar mais coisas. E vamos fazer o Araham e encerrar então. Araham Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Svagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipano Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Então é isso, pessoal. Bom final de domingo a todos, bom final de semana. E quinta-feira tem o Posta de novo, o Posta de Lua Nova e a continuação daquela palestra do Ajahn. Amanhã à noite vai ter ou não? Porque o pessoal amanhã à noite é o pessoal de segunda dos antigos, não é o meu grupo. Não vai ter dos antigos, então não é o meu férias. grupo, não, então eu não tenho meu grupo também não. Eu não estou no dia o dia deles. Os antigos eu faço, quer dizer, eu faço parte, embora eu esteja numa tenra idade, mas os antigos
não terão a evento. Não vai ter o amanhã. meu também não, porque o meu só tem na primeira, terceira e quinta segunda-feira do mês. Amanhã vai ser segunda-feira. Não, segunda, terceira, quarta, não sei. Mas só sei que não é o meu dia. Então é Tá isso. bom. Até mais, pessoal. Encerrando aqui.